E aí, galera do canal do Estudando Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler de God of War 2. Pra quem não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui do meu canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes e spoilers. E depois de Ah, tem um contar biscoito aqui, toda a gente. história de God of Ó, War 1 no vídeo anterior, onde eu falei até mesmo das origens dos eu não deuses, gosto dos muito. titãs e tudo sobre o universo de God of War, eu tô trazendo pra vocês God of War número 2, tá certo? Caso não tenha assistido a sessão spoiler de God of War 1, saiba que é altamente recomendável que você assista pra entender os eventos desse game aqui. Beleza? Então, sendo assim, sem mais delongas, vamos à sessão spoiler de God of War 2. Senta que lá vem história. Conforme mostrado no final de God of War 1, Kratos virou o todo-poderoso Meu, deus da guerra. Com isso, ele gostei, passou a gostei. liderar o exército espartano contra outras cidades gregas, com o objetivo de tomar toda a Grécia em nome de Esparta. Ligeiro ele, né? Em uma de suas empreitadas, Hera, a esposa de Zeus, manda um de seus monstros, chamado Argus, para impedir Kratos e o seu exército. Eu? Kratos o enfrenta, mas antes de conseguir matá-lo, um assassino chega e mata o bicho. Esse assassino queria destruir a reputação de Kratos com os deuses do Olimpo. Kratos o persegue por toda a Grécia e acaba descobrindo que ele era Ezio Auditore. Tô brincando, galera, tô brincando. E ele acaba descobrindo quem era o seu mestre, Cérix, filho do deus Hermes, que também era um dos mensageiros dos deuses. Ele tinha uma mensagem de Zeus a Kratos, onde o rei dos deuses pedia pro deus da guerra parar com as atrocidades por toda a Grécia. Kratos recusa a clemência de Zeus e enfrenta Cérix, o matando e irritando o rei dos deuses. Isso acontece no game para mobile, ou seja, no game para celular, chamado God of War Betrayal. É aí que Kratos percebe que ele nunca seria bem-vindo no Olimpo, e que algo de muito ruim envolvendo ele e os deuses do Olimpo estava prestes a acontecer. Meu. Mesmo se tornando um deus, Kratos ainda estava enfurecido por causa de suas incessantes visões e seus pesadelos sobre seu passado. Verdade, não Lembram-se que esqueceu após ainda. matar Ares, Atena e os deuses perdoam os pecados de Kratos, mas não removem seus pesadelos? Então, Lembro. o novo deus da guerra estava mais do que puto com isso. Sendo assim, ele decide investigar o seu passado, e mesmo contra os conselhos de Atena, viaja para a cidade de Atlântida, à procura do templo de Poseidon. Esses eventos ocorrem no game God of War Ghost of Sparta, onde Kratos reencontra sua mãe Calliope e seu irmão Deimos, e inclusive fica sabendo que Zeus é na verdade o seu pai, coisa que ele não sabia até Ele não então. sabia. Se Ah, quiserem tá. saber a história completa de God of War Ghost of Sparta, é só clicar aí na imagem que está aparecendo para você assim que o vídeo estiver disponível, ou seja, anotações ligadas aí para saber. Foi após esse game que a cidade de Atlântida foi afundada e que Kratos trocou a sua mágoa por ódio. Kratos já havia conseguido Ih, muito vai dar ruim. desrespeito por parte dos deuses, graças à sua incessante busca de ajudar os espartanos a dominarem a Grécia. Sua próxima conquista seria a cidade de Rhodes. God of War 2 começa exatamente com o exército de Kratos atacando essa tal cidade. Olha, quando fala Esparta, é de onde ele veio, certo? E aí ele queria que os espartanos dominassem a Grécia. E Kratos se preparando para entrar na batalha. Antes de sair de seus aposentos de Deus, Atena intervém, implorando para que Kratos cesse os ataques, pois ela não poderia protegê-lo da ira dos deuses. O deus da guerra disse que não precisa de proteção nenhuma e pula em direção à cidade, se tornando gigante. No meio da destruição, uma águia aparece, rouba os poderes de Kratos e passa para o Colosso de Rhodes, uma estátua de bronze de Eita, 30 roubou. metros feita em homenagem ao deus Hélio. Kratos perde parte de seus Deus poderes, Hélio é o voltando ao sol, seu né? tamanho Deus Sol. normal e Deus pragueja Sol. contra Atena, pois acreditava que a águia era a deusa disfarçada. O deus da guerra enfrenta ferozmente a estátua, sem obter sucesso. Então Zeus se comunica com ele e oferece a toda poderosa lâmina do Olimpo para que Kratos destrua o Colosso. Mas isso vinha com um porém. Para pegar a espada, Kratos tinha que oferecer todo o seu poder e imortalidade a ela. Ele faz isso e tem todos os seus poderes drenados pela espada. Ele consegue Ixi. adentrar o Colosso e destrói a estátua de dentro para fora. Ao comemorar calorosamente a derrota da estátua, Kratos se distrai e é Essa estátua tá mortalmente aparecendo. ferido. Ixi. Eita, ficou de costa aí, ó. Pra quê? Pra quê, Kratos? Essa estátua tá parecendo a de nota de R$ 1 lá, né? Da nossa nota de R$ 1. Como
Kratos havia entregado todo o seu poder de Deus à espada, ele havia voltado a ser um mero mortal. A única maneira de ter os seus poderes de volta era pegando a espada novamente e drenando o poder de volta para si. Tá aí Simples, né? agora. Só que não. Ao se Chama a aproximar da gente. espada, aquela mesma águia de antes se aproxima, Ah, pelo revelando amor ser de Deus. Zeus. O rei dos deuses pega a espada e diz que não deixará que Kratos coloque o Olimpo em perigo. Ele fala sobre o Releleu. ciclo onde o filho toma o lugar do pai, assim como Cronos fez com Urano e Zeus fez com Cronos. Ao matar Ares, Kratos havia provado ser capaz de destronar Zeus, e o rei dos deuses não deixaria que o ciclo voltasse a acontecer. Sendo assim, ele fala para Kratos se curvar e jurar obediência eterna aos deuses. Obviamente, o Pronto. protagonista Ele se falou que recusa, não. forçando Zeus a atacá-lo e em seguida matá-lo. Eita! Everything you have ever known, Kratos, will now suffer because of your sacrilege. You will never be the ruler of Olympus. The cycle ends here. Zeus não quer que volte a acontecer. Zeus. Be certain of that. Vixe. Kratos morre e é levado para uma eternidade De de novo. tormentos no submundo. Mas Gaia, a titanide mãe de toda a Terra, aparece e diz para Kratos que ela o vigiou durante toda a sua vida e que não poderia deixar que um possível aliado tão poderoso dos titãs morresse de tal forma. Ela cura os ferimentos de Kratos, fazendo-o voltar à vida, e promete parente que irá do Groot. ajudá-lo a buscar vingança contra Zeus, junto dos outros titãs. Kratos escapa do submundo e encontra o único soldado espartano que havia sobrevivido ao ataque de Zeus. O protagonista ordena que ele volte a Esparta e a proteja de qualquer mal. Após se despedirem, Gaia chama o cavalo alado Pégasus para ajudar Kratos. O protagonista monta na O único criatura espartano e que parte em sobrevive. direção ao Monte Olimpo. Fora No o meio do Kratos. caminho, a titanide Gaia intervém dizendo que Kratos era agora um mero mortal, portanto não poderia enfrentar os deuses no mano a mano. A única maneira de derrotá-los era voltando ao passado e pegando a lâmina do Olimpo antes que Zeus o fizesse. Para isso, o protagonista deveria encontrar as Moiras, mais conhecidas como as Três Irmãs do Destino. Elas eram responsáveis voltar pelo ao tempo e passado. pelo destino de todos os seres vivos, sejam mortais, titãs ou deuses. Mas antes de ir para a Ilha da Criação, que é onde ficava a casa das irmãs, Gaia demanda que o protagonista vá até a montanha que abriga o seu filho, o titã Tifão. Neste local, Kratos encontrará a montanha da Ilha da Criação, que é onde ficava a casa das irmãs. Gaia demanda que o protagonista vá até a montanha que abriga o seu filho, o titã Tifão. Ah, é o Neste filho de local, Gaia. Kratos Ok. encontraria o poder necessário para enfrentar as irmãs. As Moiras, ou as Irmãs do Destino, como eu já disse, cuidavam da linha do tempo de todos os seres vivos. Eram três mulheres lúgubres responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. Para isso, elas utilizam a roda da fortuna, que é o tear utilizado para se tecer os fios. Será que é Entre tipo elas estavam Cloto, Será que... Eita, tá a escala. Será que elas são tipo um Loki da vida? que é o tear utilizado para se tecer os fios. Dentre elas estavam Cloto, que tecia o fio da vida, ou seja, era a irmã responsável pelo nascimento de todos os seres. Láquesis, que puxava Elas são e mais do que enrolava o isso, pelo fio, jeito, né? ou Faz seja, mais coisas. definindo o que cada um ganharia ou perderia ao longo da vida. E Atropos, que cortava o fio da vida, ou seja, determinava a morte de todos. Entendi. A origem do Pégasus, que é um Não, cavalo... acho que a Loki vem no quarto jogo. Eita, tem até o Loki também. Mas no caso, por exemplo, as irmãs, um era para início da vida, outro era o fim, e a outra o que ganha e perde na vida, durante a vida, né? com asas é desconhecida no universo de God of War, mas na mitologia original existem duas versões. Uma é que ele foi criado quando a cabeça da Górgona Medusa foi cortada por Perseu, e outra que ele é filho de Poseidon. Montado no Pégasus, Kratos vai em direção à montanha de Tifão.
Chegando lá, Kratos se depara com ninguém mais, ninguém menos que o titã Prometeu, que ainda estava em seu eterno tormento por ter dado a chama do Olimpo aos humanos. Nossa, Vocês se lembram da história que eu expliquei na sessão spoiler de God of War 1, né? Que ele foi tornado imortal por Zeus para todo dia ter seu estômago comido por uma águia gigante. Então, o protagonista o encontra no exato momento que seu estômago estava sendo comido pelo animal. Prometeu conversa com Kratos e implora que o fantasma de Esparta acabe com seu sofrimento. A única maneira de se fazer isso era o matando, ao jogá-lo em um recipiente que estava logo abaixo dele, que continha chamas do Olimpo. O fantasma de Esparta tenta soltá-lo da corrente, mas ao cair, Prometeu fica pendurado pelo pescoço nela. Sendo assim, o protagonista procura uma maneira de soltá-lo. Ele adentra a montanha e se depara com um grande Tifão, o Titã do Vento, que estava preso. Esse era o seu punimento após a Grande Guerra, ficar preso para sempre naquela montanha cavernosa. Kratos tenta conversar com ele, mas Tifão se recusa a ajudá-lo e tenta matar o protagonista da única maneira que pode, assoprando ele para longe. Kratos consegue se segurar e inclusive pula no olho do Titã e tira um arco de lá, que seria a chave para libertar Prometeu. Tomando cuidado para não ser morto, Kratos retorna a Prometeu e atira na corrente com o arco de Tifão. Prometeu caiu na chama do Olimpo e tornou-se um só junto a ela, passando o poder dos titãs para Kratos. Agora, o fantasma de Esparta estava mais do que preparado para ir atrás das moiras. Pronto, então passou o poder para ele. Ele monta no Pegasus e vai em direção à Ilha da Criação. Kratos chega até o suposto local, mas percebe que aquele lugar então, era... no caso, o Prometeu, a única forma é ele cair naquela chama, certo? Aí depois disso acabou, ele não ia ser mais imortal. É mesmo que ele queria era só mesmo acabar com aquele sofrimento dele não... todo dia Prometeu ter que estar ali por ele ser imortal e ser comido ali e, enfim, é tipo um loop eterno que ele estava vivendo, né? Na verdade, uma outra ilha que dava acesso aos Corcéis do Tempo. Lembram-se que na sessão spoiler de God of War 1, eu falei que os Corcéis do Tempo foram um presente de Cronos às Moiras para que elas alterassem o seu destino? Então, a Ilha da Criação, na verdade, estava afastada do mundo humano, meio que na borda da Terra. Os Corcéis serviam para puxá-la e permitir que ela fosse acessada a partir dessa outra ilha que Kratos estava. Sendo assim, Kratos vai até os Corcéis e lá se depara com Teseu, que era o guardião do local. Na mitologia original, Teseu foi o homem que matou o temível Minotauro. Em God of War, ele é apenas um grande guerreiro que fora escolhido pelas irmãs para proteger os Corcéis. Impaciente e sem querer perder tempo, Kratos demanda que Teseu entregue a chave de acesso aos cavalos, mas o guardião se nega a entregá-la. Os dois batalham e Kratos acaba por matar Teseu com muita violência. Kratos sem massagem. Caramba! Gente, peraí. Quem joga isso tem que fazer isso tudo? Nossa, cara, tem que fazer isso tudo no jogo. Que doideira. Aí, como é que é? Tem tipo um manual, algo assim, de tipo, faça isso, faça aquilo. Ou vocês. Porque, tipo assim, como tem uma história, né, no jogo, vai chegar até aí, pra ele virar o deus da guerra e tudo mais. Tem tipo uma coisa pré-determinada pra vocês fazerem, ou vocês podem escolher outra coisa, tem outros caminhos. Teseu, Kratos vê um holograma de Cronos. O Titã diz que antes de ser derrotado pelos deuses, escondeu seus poderes nos Corcéis e que, para o bem dos titãs, somente um grande guerreiro seria digno dele. Sendo assim, o holograma passa esse poder para Kratos. Com tipo ele, o protagonista poderia eletrocutar seus inimigos. Após isso, Kratos chega ao local adequado dos Corcéis e agita os cavalos de pedra. Eita. De repente, eles criam vida e começam a puxar a Ilha da Criação mais para perto. E então, Kratos vai até lá. Ao chegar na entrada da ilha, ele é surpreendido por um cavalheiro que o ataca. Após repelir o ataque, o homem revela ser Auric, o rei bárbaro que Kratos matou após jurar lealdade a Ares. Mas Sidão, como é que ele não morreu? Bom, ao cair no submundo, ele se negou a ser levado e enfrentou as forças de Hades. Seu esforço foi tanto, mas tanto, que sua aparência chegou a mudar e ele ficou parecendo tipo um zumbi demoníaco. Mas ele teve ajuda no processo. Sabendo que Kratos iria atrás delas, as Irmãs do Destino deram uma mãozinha a Auric para que ele pudesse impedir o protagonista.
Quando Eric conseguiu sair do submundo, ele correu para a Ilha da Criação, também querendo mudar o seu destino, mas acabou encontrando Kratos no caminho. Os dois batalham, mas como de costume, o fantasma Kratos. de Esparta leva melhor. Olha isso. Após matar Olha isso, Auric, Thor. Kratos acaba enfrentando Euryale, que era a irmã de Medusa. O protagonista a mata e pega sua cabeça, podendo novamente petrificar inimigos. Estranhona. Dali. Vamos falar das Górgonas. Na Rancor. mitologia grega original, existem muitas versões sobre a origem delas, mas vou contar a mais popular. Medusa, Ésteno e Euryale eram 3 irmãs lindíssimas, porém politicamente incorretas e desregradas. Ou seja, deitavam-se com vários homens, eram grosseiras, etc, etc. Certo dia, Medusa se deitou com o deus do mar Poseidon em um templo de Eu, Atena. Medusa e A deusa Poseidon. da sabedoria se sentiu tão ultrajada que jogou uma maldição nas 3 irmãs, as transformando em seres monstruosos com cabelos de serpentes. Elas eram tão horripilantes que qualquer um que olhasse nos olhos delas diretamente seria transformado. Ah, vocês viram o que é pose, né? Mas nessa tá uma delícia. Elas eram tão horripilantes que qualquer um que olhasse nos olhos delas diretamente seria transformado em pedra. Já em God of War, as Górgonas são uma raça de seres monstruosos, e as 3 irmãs são as rainhas delas. Kratos mata Steno em God of War Ascension, Medusa em God of War 1, e agora Euryale, que estava tentando mudar o destino de suas irmãs Então matou mortas as com 3. as moiras no God of War 2. Uma adaptação curiosa das Górgonas para o universo do jogo é que elas petrificam através de poderes, ao invés de fazê-lo pelo simples olho no olho. Olha. Kratos continua sua Entendi. jornada, mas ao adentrar uma armadilha, fica preso em uma casa de banho. Lá dentro estava Perseu, seu meio-irmão. Meio-irmão, Sidão? Sim, pois Perseu Perseu. também era filho de Zeus, porém com uma mortal. Na mitologia Novidade! original, Perseu foi o herói que matou a Medusa. Em God of War, não se sabe exatamente o porquê dele ser um herói renomado, já que foi Kratos quem matou a Medusa em God of War 1. Após ter perdido sua esposa por algum motivo não revelado, Perseu foi até a Ilha da Criação para tentar mudar seu destino com as moiras, mas acabou ficando trancado na tal casa de banho. Ele já estava lá dentro há tanto tempo que começou a enlouquecer. Então Perseu deduz Eita, que pronto. Kratos era um desafio enviado pelas irmãs para que ele se provasse digno de falar com elas. Sendo assim, ele Ixi, o ataca cara o pirou. espartano e acaba tomando uma puta surra, sendo morto no processo. Dali. É, meu filho, então agora você vai ver a sua esposa no outro lado. Pronto. Chegando perto do Palácio das Irmãs, Kratos se depara com Ícaro, um velho louco com asas em suas Ícaro. costas. O velho diz que é ele que vai Ó, falar com as o irmãs velho tem e asas. ataca o protagonista. Durante a briga, os dois caem da ponte que estavam e passam a brigar no ar. No final, Kratos arranca as asas do velho, flutuando para um local seguro enquanto o Ícaro cai no submundo. No, o Kratos não tem dó, cara. Que é isso? A história de Ícaro em God of War simplesmente continua a da mitologia original e a altera em um pouquinho de nada. Após assumir o trono da cidade de Creta, Minos, que era filho de Zeus com uma mortal, mais um, né, puta que pariu, passou a combater seus irmãos pelo direito de governar a cidade. Então ele pediu para que Poseidon lhe enviasse um touro branco como a neve como um sinal de aprovação ao seu reinado. O deus do mar aceita, mas Minos deveria sacrificar o animal em homenagem ao deus assim que o recebesse. Só que Minos ficou tão encantado com o touro que Que não decidiu matou. mantê-lo vivo devido à sua imensa beleza. Para punir Peraí, quê? Esse bicho é o bonito? animal em homenagem ao deus assim que o recebesse. Só que Minos ficou tão encantado com o touro que decidiu mantê-lo vivo devido à sua Tá, imensa beleza. Imensa Para beleza. punir Minos, a deusa Afrodite fez com que a mulher do rei, Essa mulher é chamada bonita, hein? Pasífae, se apaixonasse perdidamente pelo touro. Agora, tirem as crianças da sala. Ah, Sendo pelo... assim, Não, pera, tá bom. Tirem as crianças da... Vocês já tiraram? Tem criança aí vendo a live?
Se tiver, tira de uma vez, porque tá meio estranho isso aí. A mulher chonou no boi, o boi nada bonito, mas falou que é bonito, né? É aquilo, a gente chona na pessoa, acho que é bonito. Gente do céu. Eu tô achando muito bom essas histórias, cara. É umas que loucura, Zezé de Camargo. Pazify pediu ao artesão Dédalo que lhe construísse uma vaca de madeira na qual ela pudesse se esconder dentro e ter relações com o touro branco. Com isso, ela engravidou do animal e o filho deles foi o monstruoso Minotauro, que era um ser metade homem, metade touro. Não esse, né, caramba? Esse aqui. Isso. Eventualmente, ele cresceu e se tornou feroz, precisando devorar homens para sobreviver. Querendo Esse cara é proteger o muito seu bom, povo, cara, que isso? Minos pediu que Dédalo construísse um gigantesco labirinto para abrigar o Minotauro. O labirinto foi criado, mas Minos descobriu que foi Dédalo quem havia criado a vaca de madeira para sua esposa e trancou o artesão dentro do local, junto com seu filhinho Ícaro. Para fugir do labirinto, Minos um Pera gigantesco aí. labirinto para abrigar o Minotauro. O labirinto foi criado, mas Minos descobriu que foi Dédalo quem Minos, havia criado a Minos. vaca de madeira para sua O Minos é o corno aí, né? O cornão. Agora tá explicado o porquê o corno é boi. Pois, é verdade, Rodrigues. Verdade. esposa e trancou o Pois. artesão dentro do local, junto com seu filhinho Ícaro. Para fugir do labirinto, Dédalo começa a pegar penas de aves que caíam todo dia no local, e com elas faz duas asas, uma para si e outra para Ícaro. Com elas, os dois fugiram do labirinto, mas mesmo contra os conselhos do pai, Ícaro continuou a voar cada vez mais alto, até que o sol derreteu suas asas, fazendo cair e morrer. Não tem essa E é aí história que aí. entra a versão de God of War. Ícaro caiu no submundo e se envergonhou de sua morte. Para se provar digno, ele passou a consertar suas asas, mas como estava longe de ser tão habilidoso quanto seu pai, passou décadas e décadas entre erros e acertos, tentativas e falhas. Até que, finalmente, ele conseguiu construí-las, mas isso lhe custou sua sanidade. Querendo Ficou mudar maluco. esse É aquele destino velho que horrível, o, ele voa até a Ilha da Criação, que o onde se Kratos depara com matou. Kratos e o resto você já sabe. Já sei. Sidão, você disse que o Minotauro estava trancado em um Caramba, doideira. labirinto, mas em God of War não existem vários deles? Exato. Então, peraí, mas essa parte aí, dessa mitologia grega e tudo mais, dessa parte aí de, até essa parte de que as asas derreteu por ele ter subido muito, uma coisa assim, isso eu já ouvi falar, por alto, eu não sei, mas isso é fora do jogo, existe essa mitologia, certo? Assim como as Górgonas, em God of War, os Minotauros são uma raça e não apenas um único ser. O que podemos deduzir é que esse Minotauro Hum. do labirinto de Ícaro seja um Minotauro chefão, assim como aquele guardião do Templo de Pandora foi no primeiro jogo da série. Enfim, chega de Ícaro e historinhas, vamos voltar ao jogo. Eita, Ao Ícaro. pegar as asas de Ícaro, Kratos flutua e pousa em Atlas, o titã da resistência, que, por causa dos eventos de God of War Chains of Pera aí. Olympus, foi obrigado Não, a segurar o isso, mundo em entendi. suas costas para sempre. Exato, Kratos e Ícaro caíram tão fundo, mas tão fundo que chegaram embaixo da terra. Se quiserem saber o porquê Atlas estava segurando o mundo, é só clicar aí na seção spoiler do Chains of Olympus assim que o vídeo estiver disponível. Kratos consegue libertar um braço de Atlas e conversa com ele. Inicialmente, o Titã se recusa a ajudar Kratos devido ao que o protagonista fez com ele em Chains of Olympus, mas Kratos o convence de que sua causa era nobre aos Titãs. E existe causa mais nobre aos Titãs O do que a Atlas é morte aquele de que tava Zeus? segurando Sendo assim, assim, né? Atlas concede a Kratos sua magia, que permitia causar pequenos terremotos. Em seguida, ele se despede e devolve Kratos à superfície, em frente ao Palácio das Irmãs do Destino. Lá Pronto. dentro, Kratos faz 2 rituais de sangue, matando 2 sacerdotes, para abrir um local em forma de águia, que era a Casa das Irmãs Eita, do ritual. Destino. Um holograma de Láquesis fala com Kratos e diz para ele que a única maneira de chegar até lá era ressuscitando a Fênix presente no templo. Kratos faz isso, mas em seu caminho para chegar ao animal é atacado por um soldado que veio das sombras.
Após Kratos empalar o soldado com sua espada, é revelado que o homem era um capitão espartano, o mesmo que Kratos havia encontrado após sair do submundo. Kratos pergunta o porquê dele não estar protegendo Esparta e o após sair revelado aquele cara, nas sombras. sim. Após Kratos empalar o soldado com sua espada, é revelado que o É homem era um aquele. capitão espartano, o mesmo que Kratos havia Que encontrado sobreviveu. após sair do submundo. Kratos pergunta o porquê dele não estar protegendo Esparta e o capitão explica que Zeus havia atacado a cidade e matado todo mundo. Ele foi o único Pronto. sobrevivente. Para tentar mudar isso, ele se aventurou até a Ilha da Criação para ter uma audiência com as irmãs e salvar Esparta. Infelizmente, Mas será que esse é o mesmo daquele que ele foi pro cavalo voador e foi proteger? Eu acho que tá com a mesma cara, né? É aquele único que sobreviveu que o Kratos mandou aquela hora lá, quando ele perdeu o poder dele, né? ele e Kratos se enfrentaram às cegas, e isso causou a sua morte. Zeus! Is this how you face me, coward? I am Indiretamente. doing the bidding of the gods. Come down here and face me now, Zeus! Kratos fica irado com os deuses e pragueja contra Zeus. Sua raiva era tanta que ele Eita, nem bafo. deu atenção ao Kraken que havia aparecido. O monstro o agarra e Kratos tem uma visão de Esparta sendo destruída. De repente, sua esposa Lisandra aparece, mas quando ela começa a falar, é a voz de Gaia que sai de sua boca. Gaia diz que Kratos precisava derrotar Zeus, caso contrário, o rei dos deuses não pararia de caçá-lo, consequentemente o matando e o mandando para o submundo, onde Hades o atormentaria por toda a eternidade pessoalmente. Ela o encoraja, dizendo que Kratos é o único que pode liderar os titãs à glória. Então o fantasma de Esparta reganha sua autoestima e dá uma baita surra no Kraken, o matando empalado com a ponte que levava a Fênix. Então Kratos monta no Pronto. animal dourado e voa até o Templo do Destino, casa das Irmãs do Destino. As Vamos três falar irmãs. rapidamente sobre a Fênix e o Kraken. Fênix. Na mitologia grega original, a Fênix era um pássaro que, quando morria, entrava em autocombustão, ou seja, pegava fogo e, passado algum tempo, renascia das próprias Nascia. cinzas. Diziam que essas cinzas tinham o poder de ressuscitar qualquer morto. Além disso, suas lágrimas podiam curar qualquer tipo de doença ou ferida. Em God of War, não há informação adicional nenhuma sobre ela, o que dá a entender que a sua existência é completamente retirada da mitologia original. Já o Kraken nem faz parte da mitologia grega em si, e sim da mitologia nórdica. Era um polvo do tamanho de uma ilha que tinha mais de 100 braços e que habitava a profundeza do chamado Mar da Noruega. Era temido por afundar navios, mas segundo a lenda, só costumava destruir Kraken. aqueles que poluíam os mares ou navios de piratas. Tipo, o Kraken Esses só tá bichos. lá pra ser um chefão mesmo, nada demais, tá? Kraken. Continuando. Montado na Fênix, Kratos finalmente chega à Casa das Irmãs. Ele adentra o local e chega na Sala do Trono, onde a irmã Lachesis, que determinava o destino de todos, estava o esperando. Eles conversam e ela diz que o destino de Kratos estava nas mãos dela e que matar Zeus não fazia parte dele. Mesmo assim, Kratos se nega a desistir e os dois passam a se enfrentar. Quando estava prestes a vencer Lachesis, a irmã Atropos, responsável por cortar o fio da vida, aparece. Ela Pronto, agarra atrapalhou. Kratos e o leva para dentro de um espelho. Ao adentrar o tal espelho, eles voltam no tempo, quando Kratos estava enfrentando Ares. Opa. Atropos começa a atacar a espada que Kratos havia usado para matar Ares, tentando destruí-la. Segundo a irmã, caso a espada fosse destruída, Kratos não teria como matar Ares no passado, e seria morto ali mesmo, mudando o destino de tudo. Kratos consegue impedir isso e sai do espelho, prendendo Atropos nele. Logo em seguida, ele volta a enfrentar Lachesis. Prendeu ela. Em um ato rápido, Kratos prende Lachesis no espelho junto com Atropos e o quebra, apagando as duas irmãs da existência para sempre. Só ficou a mais fofinha lá então, né? Que é de o início da vida, né?
Após matar as duas Ah lá. irmãs, Kratos Até a finalmente Scarlet chega tá à vivo. sala do Tear, onde os fios da vida eram tecidos pela irmã Cloto, responsável pelo Cloto. nascimento de todos os seres, incluindo titãs e deuses. Ele enfrenta a irmã mais bonita de todas e a mata. Não, esse cara gosta de zoar, né? Ô, esse cara é um arrombado. Foda-se. Ele enfrenta a irmã mais bonita Após de matar todas. as 3 moiras, Kratos agora tinha o controle sobre o Que próprio foi, Rodrigo? destino, assim como o destino de todos os mortais, titãs e deuses. Sem pensar 2 vezes, ele puxa o fio de sua própria vida até o momento em que Zeus o mata com a espada do Olimpo. Sendo assim, ele pula no espelho e volta no tempo. Eita, dá. Now, as you draw your last breath, you continue to defy me? No matter. Não era mais fácil voltar? Ah. What? How can this be? The sisters of Pega a fate espada, have pega a aided you. espada. Unexpected. The sisters are dead. I underestimated you. A mistake I do not intend to repeat. Eita, agora vai. Agora. Kratos e Zeus se enfrentam em uma batalha, É, como uma de batalha- costume, intensa. Só uma curiosidade. De Esse pai e lugar filho. onde eles se enfrentaram se chamava o Pico do Sacrifício, que era o mesmo local onde Cronos se alimentava de seus filhos, ou seja, mesmo lugar onde Réia o enganou, fazendo comer uma pedra ao invés de Zeus. Isso, do que Zeus. Após Aham. muito sangue e suor, Kratos pede clemência a Zeus, dizendo que havia desistido de lutar em vão. Ele larga a lâmina do Olimpo e se ajoelha, pedindo para Uai? que o rei dos deuses acabe com o seu tormento. Não é a cara dele fazer Zeus isso, pega não. a espada e afirma que o mataria, mas que o tormento de Kratos só estava começando. Para surpresa de Zeus, quando ele iria dar o golpe de misericórdia em Kratos, o protagonista reage. Enganando o pai, hein? Eu. Eita, Lele. Eita, Zeus tá indo pro Beleléu. Tchau, Zeus. O Zeus. Kratos Depois eu estava comento. prestes a matar Zeus, mas Atena aparece e o impede. Irado, o fantasma de Esparta empurra e corre para dar o golpe final no rei dos deuses. Uai, Atena. E nesse exato momento, Atena é Atena irmã, minha entra irmã. na frente e é empalada pela lâmina do Olimpo. Tchau, Atena. Tchau, Atena. O Kratos, nada. Uai. Tchau, Why Atena. do you sacrifice yourself? To save Olympus. I do not seek to destroy Olympus, only Zeus. Sim. Zeus is Olympus. He brought this to himself. Because of fear, Kratos. A fear felt by his father, Kronos. A fear that wrought the great war. A fear that drove Zeus to kill you. His own son. His son. Just as Zeus was compelled to destroy his father, Kronos. You are compelled to do the same. No son should destroy his own father. Eita, é agora que ele descobriu? No, I have no father. God after God will deny you, Kratos. They will protect Zeus. Zeus must live so that Olympus will prevail. Ah, pronto. If all on Olympus will deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The Será que time todos of os the deuses gods vão has atrás? come to an end. Eita, ele vai querer então ir atrás de todos os deuses, caso se virar contra ele, né? Atena já foi de F. Remember, Kratos,
You have the power to control time itself. Controlar o próprio Após tempo. Athena morrer, Gaia relembra Kratos que ele tem o poder sobre o tempo. Verdade. Sendo assim, ele retorna à sala do tear do destino e puxa os fios da vida até a grande guerra entre os deuses e titãs. Ele volta nesse tempo e fala com Gaia, afirmando que a única maneira dos titãs vencerem os deuses era no futuro, onde Ares e Athena estavam mortos e os deuses enfraquecidos. Com isso, Kratos leva todos os titãs de volta para o seu tempo e com eles sobe o Monte Olimpo, pronto para dar um fim a todos os deuses. Cara, não, se ele tem controle com o tempo, meu Deus, nossa, então o Kratos agora tá com a faca e o queijo na mão. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! Ele tá em cima da mulher, né? Os titãs. O fim começa. O fim E esse começa. é o final de God of War 2 Ó, pausei sem querer. e o começo do fim. O começo do E é fim. isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho fazer esse vídeo Imagino, aqui. Então eu peço imagino, que cara. deixe o seu gostei, deixe o Já seu deixei. favorito, compartilhe Já nas redes deixei sociais daqui pra na. ajudar. Caramba, doideira, tá? Cara, pera aí, deixa eu fazer uma análise na minha mente aqui. Parte 2, muito boa também. Também gostei. Olha, no caso, ele pode. Agora que ele tem poder, né, de tipo, voltar no tempo, mas ele pode ir pro futuro também? Ou não? É só voltar o tempo, né? Ir naquele lugar lá que tinha as 3 irmãs e ir para um certo momento que já aconteceu, certo? E aí ele voltou para o momento em que estava tendo a guerra dos titãs contra os deuses, né? Nesse finalzinho aí. Ah, entendi. Ele não pode usar várias vezes. Então, voltar no tempo é só mais essa vez. Depois ele não consegue usar mais. Ok, Akakeku. No terceiro ele caça os deuses, né? Então não é só o pai. Igual eu falei, eu já conhecia esse cara de vista, assim, né? Claro, eu já tinha visto ele, o Kratos. Mas não imaginava, assim, que eu ia gostar, assim, de ver a história e tudo mais, de ser tão interessante. Não conhecia o canal dele não, você viu que eu até me inscrevi aqui, deixei o like. Da hora, tá? Esse cara deve dar um bom trabalho mesmo, um grande trabalho aí de fazer tudo isso. Mas que da hora o canal dele, curti muito. Sidão do game.